Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Mais uma edição, meio de semana já, estamos no meio de semana, 14, dia 14, 14 de agosto de 2019. Amanhã começa a fase da lua cheia, hein, gente? Amanhã, dia 15. Ainda estamos na fase da lua crescente. Amanhã, dia 15, então, começará a fase da lua cheia. Mas a lua já está cheia. Hoje é dia 14, diz aqui no calendário que é lua crescente ainda, mas a lua está cheia. Eu observei ontem, já estava bonitona, cheia. 14 de agosto de 2019. Olha, hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. É um santo importantíssimo da igreja. Todos os santos são importantes, né? São Maximiliano Kolbe. Ele ofereceu-se para morrer no lugar de um homem durante a Guerra Mundial. Que coisa, hein? Um padre, um presbítero, mártir, ofereceu-se na época da guerra para morrer no campo de concentração em lugar de um pai de família. Que coisa, hein? São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Bem, quarta-feira, meio de semana. Vamos ver o que temos aqui para passar para vocês. De imediato eu vou passar a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do produto em grão. É o preço no atacado, hein? O café arábica tipo 6, R$ 370. Arábica 7, R$ 294. Conilon 7, R$ 263 a saca. O dólar teve baixa ontem, baixa de 0,42%, cotado a R$ 3,96. O dólar comercial, R$ 3,96 no fechamento ontem no mercado financeiro em São Paulo. A Bolsa Brasileira, índice Ibovespa, fechou em alta de 1,36%, somando 103.299,47 pontos. A taxa básica de juros anual, a Selic, taxa básica oficial, né, informada pelo Banco Central, 6% ao ano. Temos também a inflação dos últimos 12 meses, ainda segundo o Banco Central, 3,22%. O salário mínimo em vigor vale R$ 998. Em Colatina continua a Semana Nacional da Família. Uma semana toda de orações pela família. E a família, como vai, gente? Olha, não está fácil. A família de hoje, infelizmente, não está perdurando. Eu, por exemplo, conheço pessoas que estão vivendo sozinhas, tiveram uma união, hoje vivem sós, porque o casamento tornou-se passageiro agora. Pelo menos é a ideia que se tem quando a gente observa ao nosso redor. As pessoas vivendo sozinhas, pessoas com muitos anos de casamento se separando. O que é isso? O casamento é para as horas de alegria, de tristeza, na saúde, na doença. Onde está a resignação? Gente, nós temos que ter a renúncia na nossa vida conjugal. Eu sei que é difícil, mas o casamento, tempos atrás diziam, é uma instituição falida, mas não. Tem que se tentar, tem que se acreditar, tem que se procurar conciliar todo aquele arcabouço de problemas que vão surgir numa vida em comum. Então,
é importante essa Semana Nacional da Família, que está sendo refletida aqui em Colatina, inclusive com as 144 horas de oração pelas famílias. Cada católico se inscreveu para, durante meia hora nesta semana, se dedicar à oração. Meia hora. Eu já escolhi minha meia hora na madrugada, está até aqui anotada a minha meia hora, de 4h30 às 5 horas da manhã. Então, é importante isso. A família é o tema, né? Como vai? Semana Nacional da Família começou no dia 11, último domingo. Vai até o dia 17, próximo sábado. A programação de hoje, dia 14, é esta: 18 horas, terço das mães que oram pelos filhos, com a participação dos filhos. Amanhã, dia 15, 18 horas, terço das famílias, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, hein? Estamos falando a programação da Catedral de Colatina. No dia 16, sexta-feira, às 19 horas, missa e celebração do sacramento do matrimônio comunitário. Olha que bonita essa celebração. Vamos participar, hein? Sexta-feira, dia 16, às 19 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, haverá missa de encerramento. Aliás, retificando, né? Sexta-feira, dia 16, 19 horas, missa e celebração do sacramento do matrimônio comunitário. Então vai haver aquele casamento comunitário, uma cerimônia muito bonita, além da missa. O encerramento vai ser no sábado, dia 17, às 19 horas, missa de encerramento na Catedral e bênção jubilar para os casais. Aqueles casais com 5 anos de casamento, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, sempre com múltiplos de 5, vão receber a bênção jubilar. No domingo, dia 18, às 9h30 da manhã, haverá um momento de lazer das famílias no Colégio Marista, com lanche e almoço partilhado. Tá bom? Olha, esse aqui é o roteiro da meia hora de oração para as famílias. Olha aqui. Procure a pastoral da família, alguém que integra a pastoral da família, ou então a secretaria paroquial, para obter esse livreto aqui, que tem o roteiro da meia hora de oração pela família, que todos nós vamos fazer, estamos fazendo já nesta semana. Olha aí. Tá bom? É só procurar a pastoral da família. Outras notícias, gente, olha essa notícia aqui, olha. Finalmente acabou a greve dos rodoviários, dos motoristas, operadores, cobradores, fiscais. Acabou a greve, né, dos rodoviários. Eles aceitaram as propostas que foram apresentadas ontem e a greve chegou ao fim. Então, acredito eu que hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019, os ônibus do Transcol na Grande Vitória e os outros ônibus, de um modo geral, vão circular normalmente para o transporte urbano nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, enfim, os municípios que compõem a Grande Vitória. Acredito que hoje estará tudo normalizado. Houve uma pauta de 10 itens negociada entre governo, empresas, o sindicato dos rodoviários, né? E ontem, então, foi definida a volta ao trabalho, né? Apesar de que os usuários do transporte coletivo da Grande Vitória, na noite passada, encontraram muitas dificuldades para conseguir retornar aos seus lares, porque havia esperas enormes, com tempos muito grandes.
Por exemplo, pessoas dizendo que esperaram 2 horas por um ônibus ontem à noite, a fim de regressar ao seu lar. Então, 2 dias de paralisação do transporte na Grande Vitória, muito transtorno para empregados de comércio, de indústria, autônomos, profissionais liberais, estudantes, pacientes da área de saúde, pessoas que foram fazer entrevistas de emprego, empregados novos que estão no emprego há pouco tempo, que com medo de perder o emprego porque não houve transporte. Então é uma situação terrível essa, né? Porque ontem o problema no segundo dia da paralisação dos rodoviários, não houve, pelo que se pôde observar através dos noticiários de imprensa, a circulação de 75% dos ônibus. Não houve. Hoje dizem que vai haver 100%, porque ontem, no fim da tarde, chegou-se a um acordo, né, para o fim da greve. Vamos ver hoje, né, nesta quarta-feira, se realmente isso se cumpre. Então, as empresas, os empresários dizendo que eles calcularam por alto uma perda de 420 milhões de reais só no primeiro dia em que houve a paralisação do transporte, né? E vale dizer que essa paralisação é porque o sindicato fez um protesto contra os ônibus que passam a circular. Não são todos, por enquanto apenas uma porcentagem dos ônibus passam a circular com ar-condicionado e sem cobrador, só com o motorista e com o cartão eletrônico, que cada usuário agora deve ter. Cada usuário do transporte deve ter o seu cartão, então não vai precisar de cobrador. Mas o governo do estado e as empresas já tinham dito que não haveria demissões, eles seriam realocados, capacitados para outras funções. Quer dizer, a modernidade, os tempos agora tecnológicos chegaram, gente. Muita coisa vai ser modificada, né? Antigamente havia ascensorista no elevador, hoje não tem mais, tudo eletrônico. No rádio havia um operador e o locutor, depois com a modernidade passou a existir apenas o locutor fazendo papel também de operador em determinadas rádios, em algumas, não são todas, mas em algumas, principalmente depois da frequência modulada. Então, temos também nos call centers robôs nos call centers, onde existiam atendentes, são robôs. E os atendentes e as atendentes foram remanejados para outros setores ou capacitados para exercerem outras funções. Existiam datilógrafos tempos atrás, hoje não tem mais, né? Então, as profissões vão mudando, o tempo vai mudando. Nas fábricas, muitos robôs que fazem a montagem de automóveis. São tempos modernos. Não há como fugir disso, né? Agora, outra coisa também que eu observei é que além dessa parte aqui da greve que prejudicou o setor produtivo, mais ou menos 420 milhões de reais só no primeiro dia, porque não houve trabalho, né? Pessoas não puderam chegar ao trabalho, pessoas não puderam comprar no comércio, pessoas não puderam trabalhar, autônomos também não foram. Além desses 420 milhões de prejuízo no setor produtivo, houve outros problemas também para aqueles que, por exemplo, perderam suas consultas do setor público, gente. Muitas vezes ficam agendadas durante meses. Aí, quando se perde, para agendar de novo é um problema. Então,
Nós estamos falando do setor produtivo aqui, 420 milhões. Mas e aquelas pessoas também que perderam suas consultas do SUS, do Sistema Único de Saúde, elas são agendadas meses antes. A pessoa perde, depois para conseguir de novo é um sacrifício. Aquelas pessoas que tinham entrevistas de emprego, que perderam, aquelas pessoas que tinham viagens programadas, de repente também não tiveram condições de chegar aos seus pontos de embarque. Então é difícil. A multa, inclusive, havia aumentado para 200 mil se não houvesse cumprimento da ordem judicial, a multa ao sindicato dos rodoviários, né? Só que, olha aí, eu já cantei essa pedra antes. Não haverá multas, segundo disse a juíza do Tribunal Regional do Trabalho. Ela deu entrevista ontem e disse que não haverá multa, disse a juíza, né, representante do Tribunal Regional do Trabalho. Diz ela que está tudo zerado, o governo do estado vai retirar a queixa contra o sindicato, né? Não haverá multa, não haverá penalizações, não haverá corte de ponto dos rodoviários que não trabalharam nos 2 dias, e tá tudo certo, né? Vamos esperar hoje, então, para a gente ver a cidade voltando ao normal, né? Mas é o que eu disse antes, falei, não haverá multa, quer dizer, e os 420 milhões do primeiro dia que foram perdidos, sem contar do segundo dia? Quer dizer, coisa do Brasil, né? Coisa do Brasil. Vamos lá, vamos para outra notícia, porque isso aí já está enchendo a paciência, eu acho. Porque eu ouvi de notícias sobre isso nesses últimos dias, esses 2 primeiros dias da semana, segunda e terça. Hoje é quarta-feira, vamos esperar que o transporte volte ao normal e vamos passar para outras notícias. Inclusive, houve uma paralisação aí, mas sem prejudicar muito a população, porque é um setor específico. Paralisação de caminhoneiros do setor de rochas ornamentais. Eles pararam nos acostamentos, ainda bem, tiveram consciência para não prejudicar o trânsito. Pararam nos acostamentos, reivindicando liberações de caminhões. Aí eu não sei, parece que há muita burocracia quando eles estão passando nas estradas. Alguma fiscalização entende de uma forma, outra fiscalização entende de outra, eles acabam sendo parados, questionados. Então eles estão reivindicando por pontos específicos. Então, como são questões pontuais, eles têm que resolver pontualmente, né? Então, que resolvam com o setor específico que é de direito, tá bom? Outra notícia aqui, morreu aos 69 anos, gente, o ator João Carlos Barroso. Inclusive está aí no meu blog e no meu Facebook. No meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com tem lá essa notícia. Morreu aos 69 anos o ator João Carlos Barroso. Ele teve câncer e foi muito atuante durante sua carreira, uma carreira longeva na televisão. Eu vi o João Carlos Barroso em muitas novelas. Ele nunca assumiu o papel de protagonista, né? Aquele papel principal, mas estava sempre ali tendo um destaque. E papéis, inclusive, humorísticos muito interessantes. Olha, gente, também parece que foi registrado o primeiro caso de sarampo no Espírito Santo. Sarampo que está voltando em algumas cidades, como já divulgamos anteriormente, em alguns estados, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Agora o Espírito Santo também já tem um caso. Gente, não esqueça, você que é mãe, você que é pai, não esqueça de atualizar o cartão de vacina de seu filho. Você que é adulto também, que está ainda na faixa etária de vacinação, procure a unidade de saúde.
Olha aí, já tem um caso de sarampo no Espírito Santo. Tempos atrás veio um turista de São Paulo para o Espírito Santo, passou por Colatina e houve até uma prevenção, vacinando todas as pessoas ao redor da casa em que ele visitou. Então, é preciso vacinar, colocar o cartão em dia. Inclusive, quem vai viajar para esses estados que tem problemas com o sarampo, tem que procurar a unidade de saúde para se imunizar com antecedência, hein? Então é importante a gente falar isso, né? Olha, em Jaguaré, outra notícia aqui. Noite de segunda-feira, um assalto com vários objetos de valor levados. Foi numa propriedade rural, em Jaguaré. Noite de segunda-feira, vários objetos de valor levados e pessoas passaram mal, pessoas que estavam na casa, né? Isso foi na zona rural de Jaguaré, no norte do Espírito Santo. A polícia informou que há patrulha rural na região. Há aqueles policiais que fazem a patrulha rural. Mas, infelizmente, essa patrulha rural não é suficiente para impedir que ocorram assaltos. Olha, essa notícia aqui é uma notícia de São Paulo, interior de São Paulo. Uma mulher, olha só, estava dirigindo, acho que era uma jovem mulher, dirigindo um carro de luxo. O pai dela é empresário. Essa mulher dirigia um carro de luxo e morreu após o carro dela, o carro que ela conduzia, bater num animal bovino na rodovia. Isso foi em São Paulo. Bateu num bovino. Ela seria filha de um empresário de Osasco, em São Paulo. O acidente foi à noite, ela se desviou de uma vaca, acabou batendo em outro animal bovino na estrada e veio a óbito, infelizmente, né? Que coisa, gente. Animal na estrada é terrível, né? Porque o choque é muito grande. E é uma coisa inesperada. Outra notícia, mecânico leva 5 tiros, gente. Olha, 5 disparos de arma de fogo acabam matando um mecânico. Isso foi em Vila Velha. Então ele foi assassinado com 5 tiros e dentro de casa. Isso aconteceu em Vila Velha, na Praia dos Recifes. Segundo vizinhos que conheciam este homem que morreu, a vida dele ficou desestruturada depois que a esposa pediu o divórcio. Ele se perdeu completamente. Inclusive, comenta-se na região que ele estava envolvido com a drogadição, né? Com a dependência química. Estava, infelizmente, sendo viciado do crack. E aí é terrível isso. Não é fácil. Vamos lá, na Serra, BR-101. Aquele acidente ainda repercute, gente. O acidente em que um maestro da Igreja da Assembleia de Deus morreu, né? O velório dele foi ontem e o enterro também. Foi na Serra, na BR-101, um motociclista voou e morreu no acidente. A moto pegou fogo nessa colisão com um outro veículo, explodiu, né? O maestro Tiago Santos Oliveira, de 34 anos, infelizmente morreu. Ele era de uma igreja protestante, Assembleia de Deus, foi sepultado no Parque da Paz, em Cariacica, ontem, no fim da tarde. Nossos pêsames à família desse maestro, porque me parece que era uma pessoa muito dedicada à música, ajudava os mais jovens a aprenderem também a arte musical. Infelizmente, né, se foi num acidente de trânsito, uma fatalidade. Olha, na Glória, gente, olha essa notícia. Na Glória, um taxista foi assaltado ontem. Já são mais de 10 vezes que ele... Poxa,
Que coisa, né? Mais de 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poxa, gente. O que é isso? Escolheram esse taxista para ser alvo de assalto? Poxa, até a gente fica meio, assim, sem acreditar muito no, né? Fica duvidando no tempo de hoje. Mais de 10 vezes ele foi assaltado. A Guarda Municipal passou no bairro Boa Vista, isso aconteceu na Glória, né? E a Guarda Municipal, fazendo a sua patrulha no bairro Boa Vista, verificou um carro e era desse taxista, né? Era dele, porque a guarda foi pesquisar, encontrou um carro lá, um táxi, encontrou o autor do crime. Felizmente, então, foi assaltado, mas a guarda, né, uma guarda de Vila Velha, ela é muito atuante e acabou, né, encontrando. Picardia, né? O cara mais de 10 vezes assaltado. Será que é verdade? Pô, não, porque, na verdade, 2, 3, 4 vezes, mas uma dezena? Será que todas essas vezes foram prestadas queixas? Não, porque é uma coisa inimaginável na minha cabeça aqui. Outra notícia. A acusadora de Neymar, aquela mulher que acusou o Neymar, né, e acabou dando em nada, porque o Neymar foi inocentado. A acusadora agora é que está enrolada, mais enrolada do que nunca, né? Acusou o Neymar e o Neymar foi inocentado. E agora essa acusadora foi à delegacia de novo ontem. Foi depor sobre outros problemas, porque o Neymar já foi inocentado, não teve prova contra ele. Com as acusações que ela fez, não houve prova. Agora ela que está enrolada. Foi ontem prestar depoimento sobre o sumiço do celular, que ela falou que sumiu um celular quando, na época dos depoimentos, a polícia pediu que ela levasse as imagens que estavam no celular, que poderiam servir de prova, não levou nada, falou que houve sumiço, então agora ela vai depor sobre isso. Ela acusou a polícia também, tem uma denúncia desse sentido também, que ela acusou a polícia, então agora ela vai continuar tendo que ir lá na polícia para esclarecer muita coisa, hein? É o web jornal do Paulo Maciel que você está assistindo aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Olha, uma notícia aqui para Colatina. Atenção, colatinenses, a Prefeitura de Colatina informa que foi concluída uma obra que vai resolver a falta de água no bairro Vicente Suela. Então a Prefeitura, através do Sanear, que é o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, concluiu uma obra que, segundo as autoridades do município, resolverá o constante problema da falta de água no bairro Vicente Suela. O Sanear, segundo a nota, modificou a entrada de água no reservatório do bairro Morada do Sol, instalando uma válvula para controle de nível, possibilitando a alteração na configuração da telemetria. São dados nomes oficiais, né? Possibilitando a alteração na configuração da telemetria, que vai alterar o comando de ligar e desligar as bombas que estão instaladas na ETA 2. Os investimentos foram de aproximadamente R$30 mil. Para realizar o serviço, foi necessária a interrupção do fornecimento de água em 14 bairros, com o trabalho feito ontem, dia 13, das 7 da manhã até as 2 horas da tarde. Então, promessa da Prefeitura é que agora, olha, não vai haver mais falta d'água no bairro Vicente Suela com esse trabalho realizado. Veja aí no meu blog, no meu Face, que tem lá, né, no meu canal no YouTube. Agora, outra notícia boa para todos nós. Tarifas de energia da empresa de Luz e Força Santa Maria terão redução de quase 15%. Opa, isso é bom para nós, olha aí. Temos que aplaudir, né? Quando vem uma notícia boa, porque às vezes noticiários, repórteres,
analistas, comentaristas só sabem criticar. Então agora é hora de aplaudir, olha aí. Redução de 14,18% nas tarifas de energia aqui na região de Colatina e mais 10 municípios. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem a redução média de 14,18% na taxa de energia para os consumidores da empresa Luz e Força Santa Maria. A distribuidora atende 112.792 mil unidades consumidoras no estado do Espírito Santo. Os novos valores começam a ser cobrados ainda neste mês de agosto, no dia 22. A queda, então, passará a ser sentida a partir do dia 22. Com a decisão, os consumidores residenciais terão uma redução média maior, maior do que a redução, a queda de preço será maior do que os 14,18%. Consumidores residenciais, quase 16% de queda na tarifa, 15,95% nas contas de luz. Os atendidos na baixa tensão, como comércio, cooperativas de eletrificação rural, serviço público de irrigação rural, poder público e outras atividades, terão redução de 13,91%. Para a alta tensão, como grandes indústrias, redução das tarifas superior a 15%. Será essa redução, essa queda de preço, de 15,27%. A ANEEL leva em consideração, ao calcular o reajuste, a variação de custos relativos à prestação do serviço. Segundo a agência, dentre os itens que mais contribuíram para a queda de tarifa, destaca-se a diminuição dos custos com a aquisição de energia, que representou 3,78% no efeito. Adicionalmente, o expressivo crescimento do mercado da empresa colaborou para o aumento da receita e teve um impacto de menos 8,05% no cálculo do reajuste. Então, olha aí, consumidores residenciais, quase 16% de queda na tarifa de energia a partir do dia 22. Já houve uma queda aí, Os consumidores em geral já estão sentindo uma queda. Que coisa boa, Notícias alviçareiras. Outra notícia boa, hoje aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, desta quarta-feira, dia 14 de agosto, só notícias boas. Agora, já começamos com aquelas notícias ruins sobre greve, mas agora, olha aí, Ministério da Justiça, ou seja, o governo federal, aponta a redução dos números de homicídios. Nos primeiros 4 meses de 2019, o Brasil registrou menos 3.528 homicídios dolosos. Menos, Olha, isso menos que no ano passado, 2018. Segundo o Ministério da Justiça, nos primeiros 4 meses deste ano, 13.142 pessoas foram mortas por alguém que agiu intencionalmente ou assumiu o risco consciente de matar. É um resultado 21,2% inferior aos 16.670 casos registrados entre janeiro e abril do ano passado. A melhora também foi constatada em indicadores de outros 9 tipos de crimes, acompanhados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública prisionais, de rastreamento de armas e munições, de material genético de digitais e de drogas, Sinesp, uma plataforma de informações integradas criada em 2012, que está a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp. A base de dados é alimentada pelos estados e pelo Distrito Federal, responsável por lançar os boletins de ocorrência. Segundo o balanço parcial do Ministério da Justiça, na terça-feira, esse balanço foi divulgado na terça-feira ontem, a maior variação percentual, menos 38,5%, foi observada na redução do número de roubos a instituições financeiras, que caiu de 325 para 200 ocorrências na comparação entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o de 2019. Então, olha aí, números da violência, da criminalidade, com redução
no atual governo do presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente registrar porque, se fosse o contrário, se fosse crescimento, eu tenho certeza que muitos órgãos aí que gostam de divulgar só o que eles acham que é o pior, estariam, né, falando. Então, quando ocorre o melhor, a redução dos números da violência, nós estamos aqui também para divulgar no Web Jornal do Paulo Maciel. Temos uma notícia aqui passada pela Agência Brasil sobre o Ministério da Família e dos Direitos Humanos. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ela informou em Belo Horizonte que o governo federal não vai mais concluir a construção do Memorial da Anistia Política do Brasil. Isso tem muita política mesmo. De acordo com a ministra, embora tenha sido inicialmente orçada em cerca de 5 milhões de reais, a construção do memorial, iniciada em 2009, já consumiu 28 milhões. Pelo amor de Deus, gente! Uma auditoria administrativa realizada pelo Ministério aponta que parte do dinheiro usado para custear o início das obras saiu do Fundo Penitenciário Nacional. Pelo amor de Deus! Segundo Damares, um decreto sem número, publicado no Diário Oficial da União, demonstra que os recursos iniciais foram remanejados após... É coisa de Brasil mesmo, olha. Fazer um memorial para anistia política no Brasil com um projeto orçado em 5 milhões. E já tinham sido consumidos 28 milhões. Pelo amor de Deus. Faz bem aí a ministra, né, anunciar, então, que não dá mais. Cancelar essa construção. Projeto iniciado em 2009 já consumiu 28 milhões. Há coisas mais importantes no Brasil para se fazer. Questão de gestão, né? De prioridades. Parabéns à ministra Damares. Deixa eu ver se vamos ter mais notícias agora. Deixa eu ver aqui. Sim, essa notícia aqui é importante também, quero passar para vocês, sobre uma usina solar flutuante no Nordeste. O presidente Jair Bolsonaro participou recentemente da inauguração da primeira etapa da usina solar flutuante instalada no reservatório de Sobradinho, na Bahia, da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a CHESF. No evento, realizado neste mês de agosto, o presidente destacou a importância do uso de fontes de energia limpa. Essa inauguração da usina solar flutuante de Sobradinho servirá de modelo para muitas outras regiões do Brasil, para que essa energia limpa cada vez mais floresça em nosso país, disse Bolsonaro. Segundo ele, o Brasil tem condições de mostrar a outros países que preserva o meio ambiente e utiliza a floresta amazônica de forma sustentável. Uma maneira de implementar cada vez mais a energia vinda do sol também é um exemplo para todo mundo. O evento marcou a energização da usina solar flutuante, que tem uma potência de geração de 1 megawatt pico. De acordo com a CHESF, é o maior projeto de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia flutuante instalado em reservatório de hidrelétrica do país. A segunda etapa do projeto contemplará uma nova usina flutuar solar, uma nova usina flutuante solar, também no reservatório de Sobradinho. O valor do investimento nessas duas plantas solares totaliza 56 milhões. O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o projeto é uma iniciativa inovadora, servirá de referência para a aplicação dos demais reservatórios das usinas em operação, ampliando a capacidade de geração com menores investimentos. Ele citou ainda que o modelo não traz riscos ambientais, otimiza o aproveitamento dos recursos naturais e gera empregos na instalação, operação e manutenção do sistema. Então, isso é importante, né? O primeiro estudo sobre a instalação de usina solar flutuante em lagos de hidrelétricas e permite aproveitar as mesmas subestações
e linhas de transmissão que escoam a energia produzida pela hidrelétrica. Notícia boa para você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel. Chegamos ao final desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, dia 14 de agosto de 2019, meio de semana, né? Mês de agosto, meio de semana, quase meio do mês também. Dia 14, dia 15 amanhã já é metade do mês. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Maranatá, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá, Ele providenciará.